Olá, amigo, bem-vindo ao Preparatório Alfa. Esta aula tem como tema Panspermia Cósmica. Esta aula é da nossa série de vídeos que fala sobre a origem da vida. Nós falamos primeiro sobre a biogênese e a biogênese, já falamos sobre o criacionismo e essa é a terceira aula que fala sobre a panspermia cósmica. Então, se quer saber mais sobre a origem da vida, eu vou deixar aqui abaixo o link, não é, que vai te recomendar para a aula que fala sobre uma revisão geral sobre as teorias da origem da vida. Então, esta aula tem como tema panspermia cósmica. Antes de seguirmos, eu gostaria de te pedir que deixasses o teu like, subscrevesses o canal e compartilhasses, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai sugerir para mais pessoas e dessa forma ajuda o canal a crescer. Sem mais demoras, vamos para o vídeo. Eu sou o Alexandre Armando Umbachipaco, licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa, e nesta aula eu serei o vosso orientador. Gostaria que o aluno que estivesse nessa aula estivesse com uma caneta, estivesse com um papel para apontar, pois ter algumas partes importantes aqui que devem ser apontadas para serem totalmente fixadas. Sem mais demoras, bora pro vídeo. Ao falarmos sobre a panspermia cósmica, em primeira instância é necessário sabermos quem é o seu autor, qual foi o seu ano, ou seja, o ano em que foi elucidada e o que defende. Ao falarmos sobre o autor, é necessário também dizermos que o autor da teoria da panspermia cósmica, em primeira instância, não foi Svante Arrhenius. Essa teoria, na verdade, em primeira instância, foi elucidada, segundo o artigo publicado no Centro Científico Conhecer pelo Dr. Ivan Lima, demonstra que a hipótese da panspermia era defendida inicialmente por Anaxágoras, que afirmava que as sementes da criação estavam presentes em todo o universo. Portanto, depois, com o passar do tempo, foram surgindo outros cientistas, não é? E notar que Anaxágoras e quando propôs essa teoria foi de 500 a 428 anos antes de Cristo, não é? Depois, com o passar do tempo, foram surgindo outros cientistas que trouxeram cada vez mais fundamentos sólidos e o que trouxe fundamentos mais sistematizados e com factos que seriam comprovados foi na verdade Svante Arrhenius no século XX, especificamente no ano de 1903 a 1908. E o que é que defende a teoria da hipótese, ou seja, a hipótese da panspermia cósmica? A hipótese da panspermia cósmica sugere que a vida na Terra surgiu a partir de micro-organismos que vieram de outras partes do universo. Notar que panspermeia significa sementes de todas as partes. No século XIX, a panspermia cósmica ganhou especial impulso através da descoberta dos químicos Berzelius, Thernald e Vauquelin. Os cientistas observaram a presença de matéria orgânica em meteoros. A matéria orgânica é formada principalmente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Este fato levantou o interesse de outro cientista, o médico alemão Richter. Em 1865, Richter propôs que a trajetória de meteoros em ângulos rasos, mais ou menos a 180 graus, possibilitaria a coleta de matéria orgânica ou micro-organismos de outros planetas antes de continuar seu trajeto pelo espaço, o que conferiu um novo olhar para a hipótese da panspermia cósmica. Então, com isso nós podemos ver que, ao passar do tempo, vão surgindo outras formas de entendimento sobre a panspermia cósmica. Aqui no século XIX, depois de serem descobertos
os novos elementos químicos Berzelius, Ternot e Vauquelin, que são compostos que foram descobertos em meteoros que foram caindo na Terra. Os cientistas foram analisando, descobriram novos compostos e com isto acendeu de novo a chama da panspermia cósmica, ou seja, a hipótese de realmente a vida na Terra ter surgido fora da Terra. Este fato levou o interesse de outro cientista, que no caso o médico alemão Richter, que também propôs a sua teoria sobre os meteoros que em ângulos rasos, mais ou menos em 180 graus, possibilitaria a coleta de matéria orgânica ou micro-organismos de outros planetas antes de continuar a sua trajetória. Em 1871, Hermann von Helmholtz e William Thomson, aprimoraram a ideia inicial de Richter com a criação de hipóteses sobre o transporte de material orgânico em meteoros, o que chamaram de litopanspermia. A litopanspermia ou panspermia por rochas sugere que o transporte de material orgânico acontecia por ejeção de rochas após impacto de meteoros ou asteroides em locais que abrigavam a vida. Assim, von Helmholtz e Thomson acreditaram que rochas ejetadas de outros locais do espaço inocularam a vida no planeta Terra. No entanto, talvez nenhum outro divulgador da panspermia seja tão conhecido como o químico sueco Svante Arrhenius. Arrhenius escreveu livros, artigos e conferiu palestras sobre o tema, tornando o assunto mais conhecido. Arrhenius acreditava que os esporos, células em estado de latência, eram transportados no espaço pela pressão da radiação eletromagnética das estrelas, o que chamou de radiospermia. Contudo, atualmente já se sabe que as radiações emitidas pelo Sol são nocivas aos micro-organismos. Então, quais foram os motivos que desacreditaram esta teoria? O primeiro motivo pelo qual esta teoria foi desacreditada foi a transferência do problema. Este primeiro motivo não é, é uma crítica mais filosófica e lógica à panspermia, não é? Porque ela não explica, neste motivo, não é? Diz que ela não explica a origem da vida, apenas muda o local onde ela ocorreu. Se a vida chegou à Terra, a vida vinda de outro lugar, como ela surgiu neste outro lugar? Para muitos cientistas, a teoria evita enfrentar a questão fundamental da biogênese, que seria a transição da matéria inanimada para a vida. O segundo motivo seria condições extremas do espaço. O espaço sideral é um ambiente extremamente hostil para que a vida sobrevivesse a uma viagem interplanetária, ela teria que resistir a radiações ionizantes, né? Nesse caso, os raios cósmicos e as radiações ultravioletas do Sol podem destruir o ADN e proteínas em pouco tempo. O segundo seria o vácuo extremo. A falta de pressão e umidade desidrata as células a níveis que a maioria dos organismos conhecidos não suportaria por milhões de anos. E terceiro, temperaturas extremas. Oscilações entre o zero absoluto e o calor intenso perto das estrelas. O terceiro motivo seria a entrada na atmosfera e o impacto. Mesmo que o microorganismo sobrevivesse à viagem espacial dentro de um asteroide, ele enfrentaria o batismo de fogo, fricção atmosférica. Ao entrar na atmosfera terrestre, a superfície de meteoritos atinge temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Segundo seria o impacto da alta energia, ou seja, a força de colisão com o solo libera uma energia cinética colossal, capaz de esterilizar qualquer forma de vida biológica convencional. E quarto, a falta de evidências diretas, pois até hoje nenhuma prova concreta de vida extraterrestre foi encontrada em meteoritos e, embora tenham sido detectados aminoácidos e moléculas orgânicas complexas, isto prova apenas que a química da vida pode ocorrer no espaço, não que organismos vivos existam lá fora. O famoso caso do meteorito de Marte ALH 84001, um famoso caso, não é?
que supostamente continha fósseis microbianos, foi amplamente contestado, e a maioria dos cientistas hoje acredita que as estruturas encontradas têm origem geológica e não biológica. E o quinto motivo que aqui não foi listado seria o grande sucesso da hipótese de Oparin-Haldane, que será motivo de outro vídeo, não é? Então, nos acompanhe para mais vídeos. Então, amigo, esta foi a nossa aula sobre a panspermia cósmica. Espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o teu like, subscreva no canal, deixa o teu comentário e ajuda o canal a crescer. Terminando com a nossa frase que onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até um próximo vídeo.